Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pai amado, Deus querido, Deus de misericórdia e bondade, fale conosco, Senhor. É o que nós te pedimos. Que seja somente a voz do Espírito Santo do Senhor, porque ela transforma, ela encontra as nossas necessidades, ó Deus, mais profundas. Ela encontra, Senhor amado, aquilo que nós guardamos no profundo do nosso coração. O Senhor é aquele que nos sonda, então sonda os nossos corações. Em nome de Jesus, o nosso interior. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra sobre as nossas vidas a tua poderosa palavra, que nos purifica, que nos santifica, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui se refere ao encontro, né? E Deus é especialista em encontros. E nós nos encontramos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Nós viemos aqui com esse objetivo único, e esse encontro foi promovido por Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou isso. Porque Ele morreu na cruz do Calvário, nós podemos nos encontrarmos aqui para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Portanto, é Jesus que promove reuniões como essa. E todos os encontros promovidos por Jesus, promovidos por Deus, eles são duradouros no nosso coração, no nosso meio de convivência, porque em tudo aquilo que Jesus faz parte, Jesus faz um trabalho como um trabalho para a eternidade, não só para o momento. A obra que Jesus realiza em nós é uma obra para a eternidade, não para apenas essa vida. Então, nos relacionamentos a qual Jesus está presente, ele se torna diferente, né? Quando Jesus está na nossa casa, no nosso coração e nos integrantes, né, de uma família, quando Jesus está no casamento, tudo se torna diferente, quando há temor do Senhor. Sempre nas nossas relações, os nossos encontros, Jesus deve estar presente, nós que já conhecemos a palavra. Uma vez que Jesus está presente no seu coração, no coração do seu cônjuge, dos teus filhos, dos teus pais, tudo se torna diferente. Amém? Então, sempre abra o seu coração para aprender mais de Deus, porque esse Deus promove esses encontros. E nós podemos afirmar, podemos dizer que até mesmo naquelas coisas que a gente tem um pouco de dificuldade de entender, Deus promove encontros e Deus faz tudo com propósito. Quando nós olhamos para a terra, nós sabemos que há fome na terra. Há pessoas que passam fome, mas Deus não tem prazer em ver o homem passar fome. Deus criou o homem, Deus deu fome a ele, e Deus criou a terra, e Deus fez com que a terra produzisse frutos para que alimentasse o homem. Então, a fome que Deus coloca na vida de um homem, de um corpo humano, naturalmente, não é para ver o homem passar fome, mas para promover o encontro da fome com o alimento. E quando nós estamos com fome e encontramos o alimento e participamos desse alimento, a alegria é imensa, a alegria é enorme, é prazeroso. Foi como Deus fez
todas as coisas e assim Ele nos fez. Deus poderia, no seu poder, fazer o homem de outra forma, se alimentar de outra forma. Deus poderia fazer o homem assim como é na tecnologia hoje, né, com os carros híbridos, onde a frenagem gera energia e carrega a bateria. Talvez Deus poderia nos fazer assim, enquanto trabalhamos, recarregamos as baterias. Mas é diferente, nós precisamos dormir, descansar para poder trabalhar. Então dormir e descansar é recarregar as baterias, né? Ou a bateria. Deus poderia ter feito o homem a energia solar. Não precisaria comer nada. A gente seria recarregado a energia solar, mas Deus nos fez com fome para encontrar o alimento. Deus está sempre promovendo o encontro. E quando nós olhamos para a vida espiritual, e nós chamamos de encontro com Jesus, encontro autêntico, verdadeiro com Jesus, nós chamamos de encontro com Jesus aquela experiência de fé que nós tivemos com Deus e com o Evangelho. Quando os nossos olhos se abriram e nós tivemos essa experiência, a qual Deus veio ao nosso encontro. Então, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se comemos, comemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Porque até mesmo a morte promove o encontro com a eternidade, a serviço até mesmo de Deus, porque Jesus é aquele que venceu não somente o mundo, o pecado, mas venceu a morte na cruz do Calvário, onde a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai dizer: onde está o teu aguilhão, ó morte? Jesus vence a morte, mas ela promove um encontro eterno, pleno, com Cristo Jesus, na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que se converteram. Nós fomos hoje, participar ali, estar com os irmãos, em um velório, e ali a gente tem a compreensão disso. Algo que foi promovido por Deus para algo maior, foge à nossa compreensão. Não conseguimos imaginar como é de fato, mas sabemos que podemos confiar em Deus. A palavra de Deus diz que o que Ele tem para nos revelar é maior do que nós imaginamos, maior do que pensamos. Então tudo que é promovido por Deus é promovido para uma vida eterna abençoada, para uma vida transitória aqui abençoada e uma vida eterna plena, melhor dizendo. E nós lemos esse texto aqui onde há um encontro de Jesus com esta mulher. E esse texto trata de algo fundamental, Jesus vai ressuscitar o filho dessa mulher e é fundamental para nós esse assunto, essa questão, esse ponto da ressurreição em Cristo Jesus. E há relato que Jesus ressuscitou nos evangelhos a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou a Lázaro e que Jesus ressuscitou o filho dessa viúva que morava nessa cidade chamada Naim, aqui mencionado pelo evangelista Lucas. Naim era uma aldeia que ficava a mais ou menos 9, 10 quilômetros de Nazaré, e esses vilarejos não tinham cemitérios. Então eles tinham que sair da cidade para fazer ali o enterro dos seus entes queridos, talvez nas cavernas ou em uma cidade próxima em que tivesse um cemitério. E antes de Jesus encontrar com essa mulher, Jesus curou aqui o servo do centurião, que demonstra a autoridade de Jesus em curar o servo do centurião. Se você voltar um pouquinho aí, mais no início do capítulo. E essa expressão de autoridade de Jesus é muito importante para esse dia subsequente que nos relata aí no versículo de número 11, porque o centurião olha para Jesus e diz: Jesus, cura o meu servo. E Jesus se inclina a ir à casa dele, e ele: não, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, não sou digno nem de ir ter com o Senhor. Na verdade, ele mandou mensageiros falar com Jesus. E Jesus dá-lhe uma palavra e o servo do centurião é curado. Ele manda dizer: Jesus, eu sou o comandante de 100 homens, e quando eu dou ordens, eles obedecem. Se o Senhor der ordens, eu creio que o meu servo será curado. E assim, de fato, acontece. E quando Jesus encontra essa mulher aqui, esta viúva, o filho havia morrido, Jesus demonstra aqui que não tem autoridade somente sobre o corpo humano para curar, mas tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. A autoridade de Jesus, ela abraça todos os ambientes, ela abraça todas as circunstâncias, ela abraça
todas as estações da nossa vida, todo o quadro que nós vivemos, todos os problemas que nós enfrentamos, Jesus é sempre superior, sempre maior. E nós podemos ler esse texto aqui e dizer que aqui é o encontro alguém já disse, da caravana da vida com a caravana da morte. Então a viúva está saindo da cidade para enterrar os teus filhos e vai uma multidão com ela. Jesus está chegando com os discípulos e vem uma multidão com ele. E esses dois grupos, eles se encontram. Então aqui nós vamos falar do encontro, não é um encontro. O encontro é quando nós encontramos com alguém, quando nós encontramos algo, pode ser chamado de um encontro, mas aqui é o encontro porque está se encontrando com Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus. É o encontro com a vida, é o encontro com o sentido da vida. E o primeiro encontro aqui é o encontro de dois grupos. É um grupo triste, que está acompanhando aqui a viúva, e um grupo alegre que está acompanhando Jesus. E esse grupo triste se encontra com esse grupo alegre. O grupo triste porque acompanhava uma mãe que estava para enterrar o seu filho, e ela já sofria de alguma forma porque era viúva. E nós sabemos que na cultura uma viúva, ela nos dias de Jesus, ela sofria muito, porque ela ficava desamparada. O provedor é sempre o homem da casa, é sempre a figura masculina, e ela já havia perdido o marido, e a grande esperança dela era o filho. E uma coisa muito importante na cultura, aqui nos dias de Jesus e na cultura judaica, é alguém para dar seguimento à linhagem. Um filho, homem, para dar seguimento ao nome da família, ao sobrenome da família. Então ela já vinha sofrendo com a perda do marido, e aqui ela sofre com a perda do filho, e com a perda do filho ela sofre ainda mais porque interrompe essa linhagem. Ela não teria outro filho, é um filho único, para dar seguimento a essa linhagem, algo que é tão importante. E, consequentemente, ela sofre preconceito da sociedade daqueles dias, simplesmente por ser viúva, simplesmente por estar nessa condição. Então, essa mulher, ela traz uma aflição, e junto com ela traz uma multidão, provavelmente uma família que era conhecida, ou uma família muito querida, ali no vilarejo, na pequena cidade, e é uma aflição dela muito grande, e o que agrava esse sofrimento é a forma com que às vezes as pessoas olham, às vezes as pessoas encaram, às vezes as pessoas veem alguém nessa situação. Então Jesus, olhando para ela, Jesus logo tem misericórdia dela, Jesus logo se compadeceu dela. E o outro grupo que vem e encontra com ela é o grupo que acompanhava Jesus. Jesus está entrando na cidade, eles estão saindo. E o grupo que acompanhava Jesus estavam vendo, alguns já viam o Salvador, alguns já contemplavam a salvação. O grupo que acompanhava Jesus, eles tinham esperança de um milagre acontecer. É por isso que eles estão acompanhando Jesus. E o lugar onde eles estão fica cerca de mais ou menos um dia de caminhada. Então, há um dia estão caminhando com Jesus, porque ouviram a pregação de Jesus, porque viram os milagres que Jesus fez, porque viu em Jesus sair virtude para a vida, e isso provocou neles ânimo, provocou neles esperança, provocou neles vontade de viver. Encontrei um profeta, ou encontrei um Salvador, encontrei alguém que pode resolver o problema da minha vida, alguém que pode me curar. Então, dentro desses dois grupos, dentro desse grupo que traz alegria, muitos queriam mudança de vida, outros queriam apenas um milagre, outros eram apenas curiosos com aquilo que estava acontecendo no momento, outros estavam interessados naquilo que Jesus poderia oferecer. Mas o certo é, todos eles estavam animados ao ver Jesus operar milagres, ao ver Jesus pregar o evangelho de salvação, perdão dos pecados. Todos eles estavam animados de alguma forma. Então a mulher está conduzindo um grupo que expressa a morte, e Jesus está conduzindo um grupo que expressa a alegria. A mãe expressa dor e aflição, Jesus expressa alívio e cura. A mãe expressa o fim, Jesus expressa o recomeço. Então a gente vê isso acontecendo, esse encontro acontecendo, e como Jesus se comporta no meio deles. Então esses dois grupos, a mãe que expressava tristeza,
e Jesus que expressava alegria. Irmãos, a tristeza e a alegria faz parte da nossa vida. Amém? Isso é uma realidade para todos os viventes sobre a terra. A grande questão é que quando nós passamos por momentos difíceis, nós devemos vivenciar esse momento e não devemos negar esse momento. Essa mulher não poderia deixar de chorar, de prantear e de vivenciar isso. Uma das coisas que nos leva à cura, e mesmo quando ela vem de Deus, é quando nós reconhecemos que nós precisamos ser curados pelo Senhor. Quando nós reconhecemos que nós precisamos, às vezes, chorar até mesmo na presença de Deus. E a dor que nós vivemos em alguns momentos da vida, ela nos humaniza, ela traz para nós um bom senso, ela traz para nós uma percepção maior das questões espirituais. Então há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E no tempo de chorar, eu digo a você, chore com todas as suas forças. Porque no tempo de sorrir, você deve ter o mesmo comportamento, sorria com todas as suas forças. E quando Jesus, no versículo 13, diz assim, vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse, não chores. Jesus não está negando a dor que ela está vivendo nesse momento. O que Jesus está dizendo, eu vim para interromper esse processo. Eu vim para curar você. Eu vim para devolver a alegria. Eu vim para expressar em você vida. Eu vim para aliviar a dor. Eu vim para mudar esse quadro da sua vida. Portanto, quando nós tivermos motivos para chorar, nós devemos chorar. Nos dias difíceis, nós devemos dobrar os nossos joelhos na presença de Deus, abrir o nosso coração. Nós devemos rasgar a nossa alma e dizer, Senhor Jesus, dói. Senhor Jesus, os dias estão difíceis. Jesus chorou. O próprio Jesus não negou esses momentos, não negou a dor. O próprio Jesus não negou a circunstância. E a alegria também é uma realidade quando nós temos esse encontro com Jesus e nós abrimos o nosso coração e nós dizemos, Jesus, está doendo, mas eu espero no Senhor a minha cura. Eu espero no Senhor dias melhores. Eu tenho esperança na manifestação do Teu poder e da Tua graça sobre a minha vida. E eu espero em Ti, ó Jesus, ter experiências novas para que o meu coração novamente se alegre, para que a minha vida novamente encontre um sentido, encontre uma direção, encontre um rumo. A alegria, ela vem nas nossas vidas de forma, não de forma assim, com doses cavalares, não vem cavalgando, não vem assim em doses que vai nos suprir por muitos anos. Ela vem, às vezes, de forma serena, que é o contrário da tristeza. A tristeza, a gente, às vezes, dorme feliz e acorda com algum motivo que leva o nosso coração a se entristecer. Principalmente quando se trata da perda de alguém, ou um momento difícil. Mas a alegria, ela vem de uma forma mais serena, mais tranquila. E quando nós nos alegramos na presença de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor. Quando nos entristecemos, nós glorificamos o nome do Senhor. E quando nós estamos muito eufóricos com relação aos acontecimentos da vida, na verdade isso pode esconder grandes e profundas feridas no nosso coração. O que Jesus nos chama a vivenciar é o momento e crer que Ele vai suprir as nossas necessidades. Vendo Jesus se compadeceu dela, Jesus se compadece de nós. Então o encontro desse grupo triste com um grupo alegre, o encontro com Jesus promoveu vida novamente, promoveu um recomeço. Muitas coisas na nossa vida precisam recomeçar. Em Cristo nós podemos recomeçar todas as coisas. Quando olhamos para Cristo Jesus, não faz sentido dizer que a nossa vida se acabou. Não faz sentido dizer que não há esperança, que as circunstâncias não possam mudar, que o quadro da nossa vida não pode ser diferente. Em Cristo Jesus tudo pode ser diferente. Em Cristo Jesus tudo pode acontecer. Em Cristo Jesus a alegria ela pode ser maior do que a tristeza a qual nós estamos vivendo em certo momento, em certa fase da nossa vida. Então não tente disfarçar aquilo que você está vivendo, apenas viva, né? É natural isso, é humano isso. Apenas
vivencie isso, para que você se torne cada dia mais honesto na presença de Deus, para que você clame por socorro, para que Jesus venha interromper essa tristeza do seu coração e trazer uma alegria sobrenatural. Estávamos falando dessa alegria que faz parte do fruto do Espírito hoje pela manhã na escola bíblica, que é algo sobrenatural, não é algo que é produzido pelas coisas, não é algo que é construído por obras, é algo que vem de forma sobrenatural da parte de Deus quando nós nos deleitamos na presença de Deus. Então, se dobrar à presença do Senhor é muito importante para que a gente venha ser curado em todo momento da nossa vida. Amém? Então há dias e dias na nossa vida, há dias que nós estamos alegres, felizes por acontecimentos, e há dias que nós estamos tristes, mas que você sempre se deleite no Senhor, porque Deus sempre muda o quadro da nossa vida, Deus sempre muda as circunstâncias, porque Jesus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, a vida se torna diferente, o olhar se torna diferente, a caminhada se torna diferente, em nome de Jesus. Olhe sempre para Jesus com grande esperança. Esse grupo que vem acompanhando Jesus tem uma grande esperança no seu coração. Uns querem ser curados, outros querem ser perdoados, mas fato é que todos eles estão animados em ver Jesus operar milagres, em ver Jesus atuar, em ver a manifestação do reino de Deus. Que esse reino de Deus plante no seu coração uma esperança que vai além das dificuldades, que vai além dos problemas. Nós lemos aqui no início do culto que Jesus, ao ver os discípulos em dificuldade, Jesus vai ao encontro deles. E Jesus os ajuda, Jesus dá suporte para eles, Jesus os abençoa. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Segure na mão de Jesus e ande. Amém? O Senhor está com você em todo o tempo. Então essa alegria não vem como vem a tristeza, ela vem de forma mais serena, mas que ela seja verdadeira, que ela seja algo que venha trazer refrigério para o seu coração, em nome de Jesus. A segunda coisa é o encontro de dois filhos únicos. Aqui diz o texto que era o filho único dessa mulher, e Jesus é o filho unigênito do Pai. Jesus é o primeiro, Jesus é o Filho único. E nós podemos pensar, né? Como assim filho único? Nós também não somos filhos de Jesus? Sim, de fato somos filhos de Jesus. Mas aqui a gente vê que Jesus é de uma espécie diferente. Nós fomos criados por Deus. Quando fala que Jesus é filho unigênito, quando fala que Ele é o único, é porque é dessa espécie diferente, desse Filho Santo que não experimentou o pecado, desse Filho a qual nós podemos olhar para Ele e, como filhos gerados por Deus, encontrar em Cristo Jesus esse abraço, encontrar em Cristo Jesus essa compreensão, encontrar em Cristo Jesus esse aconchego de um filho que conhece verdadeiramente o Pai, de um filho que conheceu verdadeiramente o que é viver em um corpo humano, carnal, como nós vivemos, que nos compreende as nossas fraquezas e que nos acolhe. Então a gente tem o encontro de dois filhos únicos, um vivo destinado a morrer e um morto destinado a viver. O filho vivo destinado a morrer é Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, morto pelos nossos pecados, para nos salvar. O filho morto destinado a viver é o filho da viúva, que estava morto, mas a ter encontro com Jesus, ressuscitou. Jesus devolve a vida. Então os encontros com Jesus sempre traz algo dinâmico para a vida, sempre traz algo glorioso para nós. Amém? Então, que você tenha isso em mente. Sempre onde Jesus se manifesta, algo acontece. E às vezes acontece de forma silenciosa, acontece dentro do nosso coração, acontece no nosso interior, acontece porque Jesus tem iniciativa, Jesus teve a iniciativa de morrer por nós, Jesus nos amou primeiro, e nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, seremos ressuscitados em Cristo Jesus, por causa do teu sangue, porque Ele nos lava, nos purifica com todo
o seu sangue, em nome do Senhor, que assim seja em todo tempo, que assim seja nos nossos corações e na nossa caminhada na presença de Deus, em nome de Jesus. Quando essa mulher perde o filho, ela perde praticamente tudo, perdendo a linhagem, perdendo o único filho, talvez perdeu a alegria, talvez perdeu a esperança, e Jesus vem para mudar essa situação. Jesus olha para ela, se compadece dela, e Jesus muda aquilo que somente Ele poderia mudar. Então, Jesus pode todas as coisas. Eu não sei exatamente o que você carrega, mas eu sei que o unigênito do Pai, aquele que nos amou primeiro, está neste lugar. Aquele que tudo pode fazer está neste lugar. Aquele que olha para a mãe e se compadece da mãe, Ele se compadece de você. Aquele que devolveu a vida, aquele que já havia morrido, a criança que já havia morrido, pode devolver para nós muitas coisas, principalmente alegria. Há coisas que passam pela nossa vida e nós não entendemos o porquê elas se vão. Mas quando Deus restitui algo em nossa vida, restitui segundo o seu propósito, segundo a sua soberania, aquilo que de fato vai ser bênção para nós. E quando Deus realiza na nossa vida, Ele realiza mais do que imaginamos. E quando Deus nos dá, Ele nos dá mais do que nós tínhamos antes. Quando nós lembramos da história de Jó, que perdeu todos os teus filhos, perdeu todos os teus bens, e quando Deus vem para abençoá-lo novamente, porque tudo foi dado por Deus, ele recebe uma alegria em dobro, ele recebe filhos ali que promove alegria em dobro, ele recebe bens em dobro, ele recebe tudo multiplicado, porque quando Deus vem e realiza algo na nossa vida, é dessa forma. Não há nada que você perdeu que Deus não possa restituir, mas nós temos que nos dobrarmos diante da vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós traçamos alguns projetos para a nossa vida, mas nós temos que confiar que o que Deus tem para nós é maior do que o que nós pensamos para nós mesmos. Então esse encontro desses dois filhos únicos gera todo esse ambiente de alegria, gera todo esse ambiente de milagre, gera todo esse ambiente de restituição, de esperança. Então em Cristo Jesus há esperança. Em Cristo Jesus há esperança. Amém? E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, nesse bloco, a qual nós lemos, é que é o encontro de dois sofredores. Vem a mulher sofrendo pelas perdas, caminhando, aflita, chorando, e Jesus nos diz em Isaías 53 que Ele é o servo sofredor. E esses dois sofredores se encontram, porque Jesus foi desprezado e a mulher também foi desprezada. Jesus viveu sofrimentos, perseguições, desprezo. Jesus experimentou a indiferença. Jesus viveu acusações infundadas. Jesus viu o ódio gratuito dos religiosos. Jesus, por viver uma vida muito dedicada a servir os outros, foi humilhado muitas vezes. E Jesus sabe exatamente o que é sofrer. Isaías 53 vai nos trazer um relato disso. Não somente fisicamente, não havia nele aquilo que atraía as pessoas, mas as pessoas tinham prazer em desprezá-lo. Diz lá que é homem experimentado, homem de dores, e nada que você passe seja estranho para Jesus. Jesus vivenciou todos os sofrimentos. E ele encontra aqui com essa mulher que também vem um momento de sofrimento pela perda do filho, né? E esses dois sofredores se encontram e algo maravilhoso acontece, a alegria brota, a alegria surge, porque Jesus é o recomeço. Amém? Essa mulher traz não somente o agravante da morte do filho, depois da morte do marido, mas tem agravantes psicológicos. Tem sofrimentos que vai além do visível, tem sofrimentos que vai além do físico. Não havia muita expectativa de vida nela, porque era o fim para muitos projetos, o fim de muitos sonhos, o fim da linhagem, o fim da vida do filho, o desprezo daqueles que olhavam para uma mulher que era viúva numa cultura
bastante preconceituosa, muito mais do que a nossa cultura de hoje, do que os nossos dias de hoje. E Jesus encontra essa mulher, se compadece dela, e Jesus muda todo esse quadro. Então o encontro desses dois sofredores provoca uma cura profunda na alma dessa mulher, porque Jesus é um sofredor consciente de ser o Cordeiro de Deus. Ela às vezes não sabe o porquê sofreu tanto, mas Jesus vem e muda isso. Então Jesus e Deus é especialista em promover encontros que perduram, encontros que provocam vida, encontros que provocam evolução na vida, encontros que provocam e que nos chama a viver coisas novas, extraordinárias vindas da parte de Deus, coisas sobrenaturais, encontros onde nós podemos ter com o Espírito Santo de Deus. Uma vez que Jesus subiu ao céu, deixou o Consolador, e o Espírito Santo de Deus, que intercede pelas nossas vidas, nos compreende, enviado por Jesus, vai nos acolher, vai nos abraçar, vai nos envolver no ambiente da nossa casa, no espaço do nosso trabalho, onde nós estivermos andando pela rua. Se há angústia no nosso coração, se há algum tipo de sofrimento, Jesus pode sanar isso. Então se deleite na presença do Senhor, se joga aos pés da cruz de Jesus. Ele sabe muito bem o que é sofrer, e quando ele encontra alguém sofrendo, ele se compadece. Jesus não ignora, Jesus não trata com indiferença, ele se importa com você, ele se importa com a sua casa, ele se importa com a sua família, ele se importa com a sua saúde psicológica, emocional, física, ele se importa se você precisa de algo. Jesus, ele se importa até mesmo com as dificuldades que você vive, os problemas que você está vivenciando, e ele pode vir nessa noite e dizer para você: olha, não supervalorize o problema, não dê tanta importância ao problema, olhe para mim, eu sou maior do que tudo isso, eu posso te dar prazer muito mais do que 10 filhos, eu posso te dar prazer muito mais do que aquilo que você já tem experimentado. Eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua trajetória. A oração, a busca da presença desse Deus maravilhoso é a melhor terapia que nós temos. Nós temos a terapia como uma ferramenta para a vida, ou como uma ferramenta para nos auxiliar, para entender os comportamentos e a vida, mas não há nada tão poderoso como o tempo de oração, como o tempo de busca, como o tempo de entrega àquele que sabe o que é sofrer, que compreende as nossas dores. Amém? Então nós temos aqui, por um ponto de vista, vários encontros. E por último, o encontro de dois inimigos. Não somente de dois filhos únicos, de dois grupos, um triste, um alegre. Não somente de dois sofredores, mas de dois inimigos. Nós temos aqui o encontro da vida com a morte. Jesus traz a vida e ele encontra aqui com a morte. E Jesus tem o poder sobre a morte. Quem de nós é poderoso para evitar que a morte nos trague, que a morte venha ao nosso encontro? Quem aqui poderia vencê-la? Ninguém de nós poderia vencê-la. Jesus venceu. Então, quando a vida encontra com a morte, através de Jesus, Jesus vence a morte. E Jesus pode ressuscitar. E Jesus pode trazer de volta o prazer até mesmo de viver. Porque não somente a morte nos traz um dano final, mas há algo muito triste de ser vivido, que é viver no vale da sombra da morte. A morte talvez é a finalização de um processo, mas quando nós perdemos a alegria de viver, é pior do que se estivéssemos morrido. É como se nós andássemos como mortos, como se nós respirássemos, mas vivêssemos sem vida. E quando Jesus vem, ele provoca em nós uma esperança e uma vida, um desejo de vencer as batalhas, um desejo de viver maior, uma esperança de viver que vai além dos problemas. Grande era o problema dessa mulher, mas ao encontrar com Jesus aqui, Jesus olha para ela, Jesus se compadece dela, e Jesus olha para o menino, ele coloca a mão ali no caixão e diz: senta, e o menino senta e começa a conversar. E Jesus rompe todas as barreiras para que isso aconteça, porque
Na cultura não se podia tocar no caixão ou em alguém que já havia morrido, porque você seria considerado impuro. E Jesus não espera ninguém chamar, Jesus vai direto ao ver essa mulher chorar e toca sem nenhum constrangimento. Jesus vem diretamente aos nossos problemas, nossas dificuldades, sem nenhuma cerimônia. Jesus vem ao nosso encontro sem considerar aquilo que as pessoas pensam sobre Ele ou pensam sobre nós. Jesus não está preocupado com isso. Jesus olha para você. E em todo esse cenário que nós vemos aqui nesse texto, nós podemos perceber algo muito delicado, muito sutil e algo muito agradável para nós. Em todo cenário de sofrimento, em todo cenário de um grupo encontrando com outro, duas multidões, em todo cenário em que havia um acontecimento, quando Jesus olha, Jesus vê a mãe, Jesus vê a pessoa, Jesus vê o interior dela, Jesus vê o coração dela, e depois Ele vai tratar da circunstância. Primeiro Jesus enxerga você, depois Ele enxerga aquilo que está acontecendo, porque você é mais importante para Jesus do que a circunstância à sua volta. Jesus olha para você de uma forma toda especial e te compreende, te entende e importa com você. Depois Jesus vai providenciar, se necessário, uma ressurreição, se necessário uma restituição, se necessário uma porta aberta, se necessário mudar um quadro, uma circunstância, mas primeiro Jesus olha para você. Vendo Jesus, a mulher se compadeceu dela, vendo Jesus, o olhar espiritual de Jesus para as nossas vidas. Coisas que nós carregamos que ninguém conhece, ninguém sabe, mas Jesus tem o poder de transformar toda circunstância, toda situação da nossa vida, do nosso coração. Amém? É esse encontro que Jesus promove em nós. Não há nada pior para nós do que pensar que a morte está se aproximando. Jesus venceu a morte e disse: aqueles que estão em mim viverá para sempre. Se Jesus pode fazer isso, Ele pode fazer todas as coisas. Então é olhar para o Senhor, mesmo no dia que o céu estiver de bronze, contemplar a esperança, porque Cristo vive. A esperança porque Jesus promove esse encontro com a vida eterna em nome do Senhor. Amém? E depois eles vão ficar todos empolgados, animados, chama Jesus de profeta, a fama dele se espalha por toda a região e Jesus continua olhando para o indivíduo, continua abençoando pessoas, e Jesus nos visitou nessa noite. Jesus está sempre nos visitando e sempre ministrando no nosso coração. Não há nada que Ele não possa vencer, não há nada que Ele não possa fazer por você, em nome de Jesus. Quando Ele olha para o nosso coração e Ele contempla tudo que se passa, nosso coração na nossa mente, Deus se compadece de nós. Saiba que as tuas orações são colhidas pelo Senhor. Você não está sozinho, você nunca estará sozinho. Apenas descomplique a vida, não supervalorize o problema. Apenas olhe para o Senhor para que você saia do grupo que está conduzindo a tristeza para o grupo de Jesus que conduz o recomeço e a vida. Para que você não olhe tanto para as dificuldades, mas olhe para aquele que tudo pode fazer. Para que você tenha esse encontro verdadeiro com Jesus. Encontro de fé, de experiência marcante. E toda experiência que nós vivemos, ela serve como ferramenta para nós. Deus não desperdiça nada. Não quer dizer que Deus provocou isso, mas quando acontece, Deus, em toda circunstância, Ele nos ensina. Ele abre os nossos olhos espirituais e Ele nos abençoa. Então Jesus poderia ter te feito de forma diferente, mas exatamente isso que Ele realizou em nós, para promover encontros. É por isso que nos encontramos com pessoas, nos encontraremos com Deus, nos encontramos com Cristo, nos encontramos com coisas. Por isso que a fome encontra com alimento e há prazer. Quando a vida encontra com Jesus, há prazer maior ainda. Quando o problema encontra com Jesus, Jesus tem poder para resolvê-lo.
Quando a angústia encontra com a paz que vem do Espírito, a paz que excede todo entendimento pode inundar o nosso coração, a nossa mente, e a nossa vida e a nossa casa. Então creia nessa palavra e se entregue ao Senhor em todos os momentos. Não há inimigo maior do que Jesus. Não há inimigo maior do que o próprio Jesus. Amém? Então, Jesus venceu todos os inimigos. Ele é maior do que todos os inimigos. E Ele é o nosso aliado, está conosco. Vamos colocar de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Não há ninguém que possa nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. E que Deus venha promover encontros verdadeiros à sua vida. Que Deus venha consolar você nessa noite. Que Deus venha provocar em você algo sobrenatural.